Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa primeira aula da disciplina Gestão de Marketing 2. Hoje nós vamos começar falando sobre introdução ao marketing. Eu sou a professora titular do curso de Tecnólogo em Marketing da Docton e sou titular de todas as disciplinas da cadeira de marketing que tem no nosso ensino à distância. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, temos só uma aluna assistindo ao vivo, mas fica aqui o convite. As minhas aulas, elas são sempre bem dinâmicas e rápidas, e eu estou com o objetivo de, ao invés de fazer uma aula muito grande, fazer várias pequenas aulinhas, que é o meu compromisso com vocês. Agradeço quem vai ver aqui na aula gravada também. E se quiser deixar comentários sobre a aula gravada, alguma coisa que eu falei que você tenha dúvida, você pode falar comigo ou no Ava ou aqui no próprio YouTube mesmo, aqui embaixo, você pode deixar um comentário que eu respondo super rápido, ok? Então vamos começar, gente. Como eu já falei, essa sou eu, meu nome é Marina Monteiro Garcia, sou professora da Docton já há 6 anos, e eu tenho 20 anos de mercado de publicidade. Já fui premiada, inclusive, internacionalmente e nacionalmente, de diversos prêmios de criatividade. Tenho mestrado em administração e 2 especializações em marketing. Uma em mídias digitais e uma em marketing, gestão de marketing mesmo. Além disso, estou me graduando em administração. E me formo provavelmente no ano que vem, se tudo der certo com essa pandemia. Eu dou aula tanto na Docton quanto na FAES atualmente. E meus conteúdos são muito mais voltados para o marketing atualmente, mas também dou aulas de estatística, finança, entre outras matérias. Quem quiser me adicionar no Instagram, esse é meu Instagram, marinamonteiro.mkt. Será um prazer também ter você ali comigo. Eu costumo postar muito conteúdo de marketing, inclusive. Gente, derivado do inglês, o termo marketing representa a atuação, a interferência que se realiza no mercado. Então, assim surgiu como forma de compreender e antecipar as necessidades e características dos clientes para então produzir o quê? Um retorno lucrativo para a empresa. Marketing, vocês vão ouvir isso de mim até o 4º período. Toda aula minha, provavelmente, a gente passa um pouquinho por isso. Marketing é atender as necessidades e os desejos do cliente com lucro para a empresa. Não adianta de nada eu atender as necessidades e os desejos do cliente se eu não estou gerando lucro para a empresa. Então, é atender as necessidades e os desejos, mas também, claro, gerar lucro. Deixa eu só dar uma acertada na minha câmera aqui. Pronto. Então, continuando. Do inglês, quando você pega market do inglês, quer dizer compra ou vender. Comprar ou vender. E nesse sentido do gerúndio, que você bota o ing no final, remete a uma atuação ou uma interferência do mercado. Como se você estivesse comprando, como se estivesse atuando. O gerúndio ing é alguma coisa que você está fazendo. Então, quando você traduz, né, que é um termo trazido aqui no Espírito Santo para mercado, aqui no Espírito Santo é ótimo, eu do Espírito Santo falando para o Brasil. Aqui no Brasil, é porque o Espírito Santo é muito lindo, muito maravilhoso, tá entendendo? Então a gente comete até esses erros de gravação. Você trouxe esse conceito de mercadologia, ele pode ser compreendido como uma ciência sobre o mercado, ou simplesmente uma atividade de venda, que pressupõe unicamente uma realização de venda e troca pelo comprador. Ele não traduz realmente o sentido do marketing, tá entendendo? Então, esse conceito do marketing, ele substitui, inverte a lógica desse conceito. E aí, ao invés de partir do princípio de criar produtos para depois converter pessoas em comprá-los, trata-se de quê, na verdade? É antecipar as necessidades dos clientes para aí sim você aplicar o que ele quer para você ter o retorno esperado.
Então, para atender compradores e vendedores, o marketing busca, descobrir as necessidades e desejos desse cliente potencial, 2, satisfazer. Esse cliente em potencial, ele vai englobar tanto os indivíduos que compram para si mesmo, quanto as pessoas que compram para próprio uso, compram para revenda. Todos eles estão sendo encarados como clientes. Theodore Levy tem um texto muito importante para o marketing, que eu convido todos vocês a buscarem ele na internet. E se vocês não estiverem achando, vocês me pedem que eu tenho ele, que é o Miopia em Marketing, que é justamente falando sobre a falta de visão dos empresários com relação à necessidade e o quanto que o marketing é amplo. E ele é muito mais amplo do que simplesmente a gente ficar pensando só em venda. Marketing não é só vender para um cliente, ele tem todo um contexto. Então, o conceito de marketing acabou sendo evoluindo ao longo dos anos, foi necessário. E aí também houve também um desdobramento de outros conceitos e outras categorias que vocês vão ver ao longo do curso. Nós vamos ver marketing de serviços, nós vamos ver marketing de produto, nós vamos falar de várias coisas. E aqui eu trouxe fiz um recorte lá do livro de vocês. Tem o HIT, que fala que é identificar oportunidades de mercado para os produtos e serviços que os clientes desejam ou de que necessitam e coordenam os recursos internos e externos da modo de entregar o produto e prestar serviço. Claro, há uma margem de lucro saudável. Olha o lucro aparecendo. Já Kotler e Keller definem o marketing como uma base em 2 enfoques, social e gerencial. Social, ele tem a função de melhorar o padrão de vida da sociedade. Já no gerencial, já é uma coisa mais comercial e venda. Já a American Marketing Association, que é a maior associação que representa o marketing no mundo, ela é americana, ela fala que é uma atividade conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar oferta que tenha um valor para o cliente e também pela sociedade em geral. Já Grewell e Levy falam que o bom marketing não é uma atividade aleatória. Ele exige planejamento cuidadoso e ênfase nas implicações éticas de qualquer decisão tomada em relação à sociedade em geral. Ou seja, ele está falando o tempo todo que a gente precisa ter ética acima de tudo. Cabe aqui lembrar que não existe um conceito único para marketing. Gente, não vai nunca existir um conceito único. E a gente vai ler vários conceitos em vários lugares, porque é um olhar é uma coisa de olhar muito para esse consumidor. E ele foi evoluindo ao longo dos anos. Então, o departamento de marketing, ele trabalha em rede com os outros departamentos e empregados para quê? Fornecer produtos que satisfaçam o cliente e o que é necessário para que essa organização sobreviva e prospere. E aí aqui eu trago essa interação do marketing com todas as outras engrenagens da organização. Todos os outros setores e pessoas e forças que são necessárias para que a roda continue a girar. Então, quando vocês forem pensar nos conceitos básicos, né, basilares, né, de marketing, você fala que quando falamos em marketing, não podemos deixar de mencionar 3 conceitos fundamentais das questões estratégias organizacionais, que são segmentação, público-alvo e posicionamento. Esses 3 conceitos são os conceitos básicos que a gente tem no marketing e que a gente precisa justamente para poder entender melhor. Então, segmentação é o quê? É o poder de dividir o mercado, segmentar de acordo com esses consumidores, com clientes que compartilham as mesmas necessidades e os mesmos desejos. Eu vou segmentar ele dentro de uma caixinha. A gente vai ver isso muito em comportamento do consumidor. Por exemplo, o mercado de refrigerante pode abranger quase todas as pessoas do mundo. Mas a Pepsi e a Coca-Cola, ela concorre entre si. E elas dividem isso. Por quê? Porque algumas pessoas estão mais preocupadas com uma coisa mais doce, tem um paladar mais doce, algumas outras pessoas estão preocupadas com o corpo. E aí acaba que mesmo tendo mercado para todo mundo, tem as necessidades e os desejos individuais. E aí quando a gente fala em segmentação, a gente tem
geográfica, demográfica, psicográfica, de benefícios e comportamental. E isso a gente vai ver muito em comportamento do consumidor, por isso que eu não vou me alongar demais. Inclusive, se você quiser adiantar esse assunto, aqui no meu canal do YouTube, a gente tem uma playlist Comportamento do Consumidor que tem vários vídeos também sobre isso. Vou colocar o linkzinho aqui. E aí a definição do público-alvo. O que é público-alvo, gente? Público-alvo nada mais é do que grupo específico de consumidores ou organizações que o quê? Compartilham um perfil semelhante. É você botar ele dentro de uma caixinha. Então, devemos levar em consideração o que é importante e que quanto maior o número de informações e mais completo e verdadeiro vai ser esse perfil, estabelecido por esse público-alvo, maior vai ser a chance da gente ter um bom relacionamento e poder traçar estratégias específicas para eles. E aí, esses autores aqui, que é o Lamb, o Hare, o McDaniel, falam o seguinte: mercado-alvo é um grupo de pessoas ou empresas para as quais uma empresa projeta, implementa e mantém um posto de marketing com a finalidade de atender as necessidades desse grupo, resultando em trocas, claro, mutuamente satisfatórias. E aí eu entro no posicionamento, gente, que é esse último conceito, mas não menos importante, que é definido como o quê? O ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente desses clientes-alvos. É você se posicionar na mente dele. Então, o posicionamento em um mercado, ele envolve a definição das variáveis do composto de marketing, de modo que aquele público-alvo começa a ter uma compreensão clara de desejo da essência daquele produto. Por quê? Porque ele começa a comparar com os outros concorrentes, que é você fazer o seu posicionamento. Definir posicionamento, na verdade, é estabelecer essa ação que objetivo o quê? Projetar esse processo de troca. Então, posicionamento é a criação de uma imagem mental. Você está criando uma imagem mental da sua oferta com as características na mente daquele consumidor, daquele mercado-alvo. E é aqui, dentro, pensando em marketing, tá? Esses são os braços que o marketing tem. O marketing ajuda a criar valor. O marketing ocorre em muitos ambientes. O marketing pode ser realizado tanto por pessoas quanto por empresas. Ele exige decisões sobre produto, preço, distribuição e comunicação. Ele significa satisfazer as necessidades e os desejos desses consumidores e ele implica em uma troca. E aí a gente tem a evolução desse marketing. No decorrer desses anos, né, o marketing ele passou por várias transformações conceituais, filosóficas, de pensamento, justamente e formas de relacionamento com o mercado. E para que possamos entender ainda melhor esse marketing, a gente tem justamente alguns outros conceitos que a gente fala aqui. Uma é que ele evoluiu, que ele começou a sair, né? Ele era muito atrelado ao comércio de mercadores, principalmente uma coisa mais agrícola, e aí ele começou a evoluir, de modo que no início do século XX ele apresentava uma orientação completamente voltada para distribuição e produção, o que já não acontece hoje. Com o aumento do número de consumidores, as empresas começaram a perceber que esse público, a relação com o público final se tornava mais complexa. E aí, com a complexidade disso, a gente começou a precisar entender mais esses clientes. E aí, começando a entender mais esses clientes, veio a Segunda Guerra e, com isso, muito a fundo, a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a evolução também da tecnologia, podendo, então, às vezes, as empresas produzir muito mais quantidade e precisando de atender, então, a muito mais pessoas. E como é que eu vou vender para mais pessoas? Entendendo esse consumidor. E aí, o mix de marketing, ele foi mais ou menos lançado na década de 50, que são os 4 P's, que é o produto, preço, promoção e praça. Quem deixou ele famoso foi McCarthy, que, na verdade, começou a adaptar isso aos conceitos do mercado. Porque quem definiu o mix de marketing foi Neil Borden, em 1960.
Só que a gente conhece ele muito mais porque foi difundido por McCarthy. Na verdade, ao contrário, Neil Borden criou ele em 50 e McCarthy divulgou ele, deixou ele famoso em 60. E aí, depois disso, o marketing passou por várias fases. Tanto que hoje a gente está na fase marketing 4.0. Inclusive, eu indico aqui para vocês que estão vendo, leiam, comprem o livro Marketing 4.0 de Kotler. É um livro sensacional. É um livro, assim, que ele fala muito sobre o que a gente vive no marketing hoje. E ele é literatura obrigatória para todo profissional de marketing. E, ao revoar, a aulinha de hoje era uma aula rápida, porque eu tenho outra aula. As nossas aulas serão sempre rápidas, de meia hora no máximo. E eu espero vocês na minha próxima aula, se possível, ao vivo. Estou aqui deixando o agradecimento para quem está assistindo e, novamente, eu falo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou interromper a gravação agora e continuo com quem está ao vivo aqui comigo.